Olá, seja muito bem-vinda ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 6 temas. Concorrente ameaça a supremacia da OpenSea, Coinbase lista HBAR, Cardano atualiza o hard fork Vasil, Compound lança nova versão de seu protocolo. Também veremos qual a razão por trás da alta de VGX e, por fim, falaremos da razão por trás da recente queda do Bitcoin. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo. Então, já deixa logo o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. E vamos começar falando de um novo concorrente de mercado de token não fungível NFT, que está roubando uma pequena porcentagem de participação de mercado da OpenSea, que é atualmente a empresa dominante no espaço NFT. A empresa de insights de criptografia Messari observa que o mercado NFT descentralizado SudoSwap começou a cortar o domínio da OpenSea no espaço NFT, com seu volume diário de negociação atingindo 10% do OpenSea em menos de um mês. O mercado NFT descentralizado foi lançado no início de julho, se autodenominando altamente flexível, eficiente em gas e totalmente on-chain. O Sudo AMM foi escrito desde o início para ser eficiente em termos de gas para os traders. Negociar NFTs individuais é tão barato quanto os contratos de troca de NFT mais otimizados, e ao negociar NFTs a granel, o Sudo AMM poderá ser até 40% mais barato. O valor total bloqueado do SudoSwap TVL atualmente paira acima de 3 milhões de dólares, um aumento de mais de 900% em relação aos 298 mil dólares no início de agosto, de acordo com o rastreador de dados de Phylama. O TVL de um blockchain representa o capital total mantido em seus contratos inteligentes e é calculado multiplicando a quantidade de garantias bloqueadas na rede pelo valor atual dos ativos. Agora, falando da Coinbase, saiba que ela adicionou outra altcoin em seu roteiro de listagem, o que coloca o token HBAR no caminho para ser listado em sua crescente lista de ativos digitais negociáveis. No início deste mês, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse que a exchange vai listar o maior número possível de ativos criptográficos desde que atendam aos padrões da empresa. De acordo com o site do projeto, os detentores de HBAR podem usar o token para pagar taxas de rede ou usá-lo para staking. Temos aqui no canal nossa própria análise de redeira. Depois, passa lá para conhecer. E falando da Cardano, seu criador Charles Hoskinson está atualizando o tão esperado hard fork Vasil para o blockchain do rival Ethereum. Em uma nova atualização de vídeo, Hoskinson diz que as principais exchanges de criptomoedas estão atualmente trabalhando no novo hard fork Cardano e ele espera que mais venham a seguir. A Binance está relatando que eles estão atualizando no momento. Em volume, acho que eles representam cerca de 30 a 40% do volume comercial da Cardano. E fora isso, Kraken e Coinbase e assim por diante tendem a seguir adiante. Hoskinson diz que os desenvolvedores do Cardano estão fazendo um progresso constante e que o hard fork deve ser concluído em algum momento de setembro. Agora, vamos falar da plataforma de empréstimos descentralizada Compound, que lançou uma nova versão simplificada de seu protocolo chamada Compound 3. Vemos que com a atualização do Compound, código COMP, um protocolo algorítmico e autônomo de taxas de juros está se afastando de um modelo de risco agrupado em que os usuários podem emprestar qualquer ativo de acordo com uma nova postagem do blog de Robert Leshner, fundador da Compound Finance. O fundador diz que a atualização tornará o Compound mais barato, mais rápido, seguro e mais eficiente em termos de capital. A primeira implantação do Compound 3 permitirá que os usuários emprestem USD Coin, USDC, com Ethereum, o Rapid Bitcoin, WBTC, Chainlink, Uniswap e Comp como garantia. Mudando de assunto,
O token nativo da corretora de criptomoedas em apuros Voyager Digital, VGX, está subindo à medida que rumores de uma possível aquisição continuam circulando. As notícias de uma possível compra fizeram com que o VGX disparasse de uma baixa de 24 horas de 32 cents para 74 cents, um ganho impressionante de 126% em apenas um dia. O token retrocedeu desde então e está sendo negociado por 60 cents no momento da escrita deste artigo. De acordo com uma apresentação recente da empresa, várias empresas, incluindo Alameda FTX, o fundo de hedge de ativos digitais do bilionário Sam Bankman-Fried, demonstraram interesse em comprar os ativos da Voyager. A Voyager diz que das 88 empresas potencialmente interessadas em comprar seus ativos problemáticos, 22 estão ativas no processo de marketing. A empresa planeja realizar sua audiência de vendas em 7 de setembro. É importante salientar que a Voyager anunciou pela primeira vez a suspensão de todas as transações, depósitos e saques no início de julho, depois que o fundo de hedge de ativos digitais Three Arrows Capital, 3AC, não pagou um empréstimo no valor de centenas de milhões de dólares. Algumas semanas depois, a Voyager entrou com pedido de falência. E para finalizar, vamos falar da queda do Bitcoin. Aqui vemos que, após o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na conferência de Jackson Hole, o mercado de criptomoedas recuou no domingo, com o índice MVIS Crypto Compare Digital Assets 100 caiu 1% em seu quarto dia consecutivo de quedas. Esse discurso também influenciou as ações dos Estados Unidos, que perderam 1,25 trilhão de dólares no dia. Caso queira ler mais sobre isso, depois veja essa outra matéria que fala que os ativos de risco sofrem um grande golpe, já que o presidente do Fed, Jerome Powell, permanece firme em relação à inflação e à política monetária. O link vai estar na descrição. Voltando ao Bitcoin, as oscilações ocorreram em meio à incerteza sobre o caminho e a magnitude dos aumentos das taxas do Fed e o efeito que poderiam ter sobre ativos mais arriscados. Kate Stockton, da Fairlead Strategies, vê suporte de longo prazo na área de 18.300 dólares a 19.500. O estrategista da Fundstrat, Mark Newton, sinalizou algumas áreas-chave na faixa de 19 mil dólares, com uma área real de importância em torno de 17.500 dólares, perto das mínimas de junho, e que permitiria uma projeção de onda alternativa de 100% do declínio mais recente de meados de agosto. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!